Olá, o assunto hoje é ação renovatória. Já vimos nos vídeos anteriores a questão do direito à renovação. Bem, por algum motivo, locador e locatário não conseguiram chegar a um consenso comum para a renovação amigável do contrato de locação. Aí, nesse tipo de situação, cabe ao locatário propor a ação renovatória, para que com isso ele obtenha a extensão do prazo de locação, por ao menos mais 5 anos. E com isso ele protege o fundo de comércio que ele criou. Por outro lado, o locador também não ficará desprotegido nem desguarnecido, já que há a possibilidade de, na ação renovatória, ocorrer a adequação do valor do aluguel à realidade de mercado. Para lembrar, o aluguel é a contraprestação pelo uso do bem alugado. Então, nada mais justo do que corresponder a essa extensão do prazo de locação o pagamento da justa contraprestação por meio do aluguel. A ação renovatória não tem tantos segredos assim. É uma ação comum. Proposta a ação, o réu será citado, deverá apresentar sua resposta, haverá uma fase de instrução, uma fase de provas, principalmente com relação à avaliação do valor do aluguel à realidade de mercado e uma decisão, uma sentença, que pode ser de carência da ação, pode ser de procedência, improcedência. Bem, vamos analisar a inicial do autor dessa ação renovatória. Quem é o autor da renovatória? O locatário. Cabe a ele propor essa ação dentro do prazo de 6 meses do penúltimo semestre de vigência do contrato. Isso é importante a gente lembrar. Bem, como qualquer outra ação, ele deve cumprir lá os requisitos previstos na lei, mas existem alguns outros requisitos especiais. Primeiro, o locatário ele deve juntar nessa ação o contrato a ser renovado. Esse contrato precisa ser um contrato escrito, prazo determinado. O prazo determinado precisa ser de ao menos 5 anos, ou então ele tem que juntar os diversos contratos escritos que, somados, alcançam esse tempo. Isso é muito importante que ele faça isso. O locatário também deve comprovar que ele exerce aquela atividade empresarial ao menos nos últimos 3 anos. Então, alguma declaração da junta comercial, algum comprovante de pagamento, de taxa relativo a isso. Ele deve comprovar que ele vem exercendo essa atividade empresarial nos últimos 3 anos. Algum alvará, por exemplo, também é válido. O locatário deve comprovar que ele vem cumprindo regularmente o contrato de locação. Então, que ele pagou o seguro de incêndio, se isso estiver previsto lá para ele, que ele vem pagando as taxas se for uma loja num shopping, que ele paga o aluguel e paga em dia o aluguel. Então, juntando, por exemplo, o comprovante do último aluguel pago, isso ele tem que fazer também. Isso é muito importante que ele faça. O que acontece? O locatário, ele já usufruiu da purgação da mora. Bom, tem autores que entendem que se ele purgou a mora, ainda que seja dentro do período dos últimos 2 anos, ele tem direito à renovatória. É discutível, lógico. Outra coisa que o locatário tem que comprovar, que ele tenha regularidade fiscal, ou seja, que ele está em dia, que ele está quite com a tributação. Ou, então, alternativamente, que ele aderiu a um parcelamento fiscal. E aí, então, ele está regular, ele comprova a regularidade fiscal dele. O locatário, ele deve comprovar também que se houve cessão ou sucessão no negócio ou na locação, ele deve comprovar essa cessão ou sucessão. Outra coisa bastante importante que o locatário deve fazer nisso daqui, ele deve indicar a proposta de aluguel que ele pretende pagar. Ele pode fazer a menção que ele vai continuar pagando o mesmo aluguel, então o valor do aluguel, a periodicidade, o índice de reajuste, ele deve indicar isso. Ou vai ser o mesmo do contrato ou vai ser o novo.
Ele deve fazer essa indicação na inicial. Uma outra coisa bastante importante que o locatário deve fazer: se a garantia do contrato de locação for fiança, ele deve indicar o fiador. Ele deve também comprovar a idoneidade financeira desse locador. E deve também juntar um documento assinado por esse fiador, alegando tudo isso daí, inclusive com a outorga do cônjuge, se for o caso. Isso é bastante importante. Porque se houver a renovação do contrato de locação, esse fiador, essa garantia vai ser incluída então também nessa renovação do contrato de locação empresarial. Bem, era isso que tinha para falar sobre a inicial da ação renovatória. No próximo vídeo falaremos sobre a contestação. Bem, lembre-se de se inscrever aqui no canal, deixar o seu like e compartilhar se curtiu.